e nós vamos começar hoje por um capítulo que é uma delicinha. Aliás, o PH Santos até reclamou, poxa, você não me chamou para o capítulo 12, né? O capítulo Informação Interna. E a gente tem ali um Bilbinho entrando ali perto de um salão de tesouro, coisa e tal. Uma informação interna é aquele ápice de tudo que a gente veio esperando, porque a gente veio esperando, e de repente a gente fala, pô, agora chegou o dragão. Não dá aquela impressão que os anãos estavam completamente perdidos e eles não estavam pensando nisso? Tipo... Dá. Dá, e é interessante, se eu puder fazer uma observação aqui, a primeira fala desse capítulo é uma fala do Thorin, Escudo de Carvalho, e ele começa com aquela conversa burocrática, emproada, solene, régia, o que você quiser. E ele começa dizendo, se eu puder ler aqui, por favor. Agora é o momento em que o nosso estimado senhor Bolseiro, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada, e um hobbit cheio de coragem e versatilidade que excedem em muito o seu tamanho, e se me permitem dizer, possuidor de uma boa sorte que excede em muito o estoque normal, agora é o momento em que ele deve realizar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é o momento em que ele deve fazer jus à sua recompensa. É o politicão, né? É o discurso do político. E o interessante é que a resposta do Bilbo é totalmente hobbitesca. Ele diz, se você quer dizer que é meu trabalho entrar na passagem secreta primeiro, ó Thorin, filho de Thrain, escudo de carvalho, que sua barba fique cada vez mais longa. Diga logo de uma vez e basta. Eu poderia recusar. Já tirei vocês de 2 embrulhadas que nem eram bem parte do trato original, de modo que acho eu já me devem alguma recompensa. Mas a terceira vez vale por todas, como meu pai costumava dizer, e por algum motivo não acho que eu vá recusar. Talvez eu tenha começado a confiar na minha sorte mais do que costumava confiar nos velhos tempos, mas de qualquer jeito, acho que vou lá dar uma olhada de uma vez e resolver a questão. Bom, quem vem comigo? É fantástico isso aí. É incrível. Eu vou lá dar uma olhada de uma vez. É outro Bilbo já. Já? O Cezão escolheu o Mestre Ronald e eu para falarmos sobre um Bilbo maduro, que já conheceu o mundo, já sofreu as agruras da vida. Né? Já tá mais experiente calejado, né? Já tirou os anãos, já tirou o grande Thorin, escudo de carvalho, de umas frias gélidas. Sim. Aqui a gente vê 2 coisas. 3 coisas que eu gosto muito, logo no começo do capítulo. É isso. A primeira é o Thorin enrolando para jogar a bomba para outra pessoa. O Bilbo falando, olha, não fica com meias palavras, não. Você tá querendo me colocar na fogueira, eu já entendi, eu não vou ficar enrolando, eu vou fazer. Você não merece, mas eu vou fazer. É isso. E no meio do caminho tem o narrador, e o narrador fala, olha, eu não vou falar o discurso do Thorin inteiro, porque não ia caber. Vocês já sabem, né? Pelo amor de Deus, já ouviram 1000 vezes como é que é. Já conhecem ele. Estamos realmente nos aproximando dos finalmente, né? Vamos direto para o que interessa. Isso eu acho muito legal desse final do Hobbit, né? O Tolkien, ele foca, assim, de um jeito espetacular. E você fica ansioso mesmo, né? Para ver o que vai acontecer depois. Pô, chegamos, né? Passamos um livro inteiro viajando, agora estamos na montanha, cara. É isso, né? E o bicho tá lá. E o bicho tá lá. E aí aparece o bicho. Então, assim, e logo depois desse negócio, quando o Bilbo entra mesmo na caverna, né? Ele tem medo. Cara, beleza, independente de ser um hobbit ou não, se a pessoa que tá entrando no covil de um dragão não tiver medo, ele é louco. Exato. Então, assim, ele tem medo. Só que ele realmente tá mudado. Ele vai lá e entra. E aí entra, para mim, talvez o melhor diálogo do livro. Não, mas peraí. Não vamos falar do diálogo ainda. Tem coisa melhor tá bom. No fim, na minha opinião, mas tudo bem. Mas não é um capítulo que a gente vai ler aqui agora. 2 comentários antes da gente chegar no... Porque ainda tem coisa ainda. É que esse capítulo é estúpido de lindo. Quando ele fala quem vem comigo, eles ficam assim, ó...
É verdade. É verdade. Meio Mr. Bean. É verdade. É verdade. Só o Balin vai. Sou fã do Balin. Vamos fazer um adendo aqui, ó. Por que será que escolheram ele para refundar Moria, né? Por quê? É verdade. Né? Era Olha um aí cara, que interessante. era um cara equilibrado. Né? Já também velho, né? Mais velho, sábio, né? Então, assim, e corajoso. Meu, Balin, disparado, um dos meus anãos favoritos. Balin disse que pelo menos entraria na passagem e talvez andasse um pouco do caminho também. Ele teve um mínimo de vergonha na cara. Todos os outros estavam muito cara de pau e ele falou, não, eu tenho um mínimo de vergonha na cara, eu vou pelo menos até uma parte do caminho. E você ainda pode dizer assim que ele fala, pô, eu sou um dos mais velhos aqui, né? Se eu não der exemplo, quem que, né? Sabe? Eu tenho aqui as minhas raízes, né? Pô, sou aqui do povo de Durin, né? Então, pô, não dá, né? É isso também, pô. O chat tá espetacular, falando na minha cara, falando que parece cena de The Office. É espetacular, Balin. E aqui o narrador fala o seguinte, ó. É isso, os anãos não são heróis. E a gente vê que muito raramente os anãos entram no rolê deles. Eles falam assim, eles são justos, eles pagam, mas eles não são heróis. Heróis, quando você vê, são sempre do povo dos homens e elfos. E o narrador diz também que o Bilbo estava tremendo de medo, mas seu rostinho parecia determinado e duro. Já era um hobbit muito diferente daquele que tinha fugido de Bolsão, sem nem um lenço no bolso, muito tempo antes. Fazia séculos que nem tinha mais um lenço de bolso. Deixou a adaga solta na bainha, apertou o cinto e foi em frente. Deixou a adaga solta na bainha. Meu irmão, já tomei uma pá de pedrada na orelha aí, ó, esse caminho inteiro. Tô esperto. É melhor eu deixar preparado aqui. Cara, incrível, né? Pequenos detalhes mesmo, né? E disse para si mesmo, agora finalmente você vai levar o seu, Bilbo Bolseiro. Você foi lá e chutou o balde direitinho naquela noite da festa e agora vai ter que pagar por isso. Minha nossa, como eu fui e sou tonto. Disse a parte menos tuque do Hobbit. Não tenho absolutamente nenhum interesse por tesouros guardados por dragões e tudo isso poderia ficar aqui para sempre se eu pudesse acordar e descobrir que essa porcaria de túnel é só meu salão de entrada lá de casa. Ele tem medo, entendeu? Ele tem medo. E tudo bem. Ele tá aí na delusion, né, dele ali, né? Puxa vida, se eu tivesse na minha casa. Pô, é uma coisa que é recorrente no livro, inclusive, isso, né? Quantas vezes não fala, nossa, por que eu saí e tal, né? E ele vai reduzindo as reclamações. Conforme passa o livro, ele ainda lembra, mas ele para de reclamar e ele fala muito pouco. E logo depois vem uma frase que eu acho lapidar também, se eu puder destacar essa frase aqui. Quem está na página 219, perto da página, o Bilbo vai descendo pelo túnel, ele ouve o ronco do dragão, ele vê o clarão do dragão, ele para. Seguir em frente depois disso foi a coisa mais corajosa que ele já fez. É fantástico, né? Eu gosto da frase um pouco na frente. Ele enfrentou a batalha verdadeira sozinho no túnel. Porque de verdade é isso, né? A batalha verdadeira é contra ele mesmo. É incrível, né? É incrível mesmo. Isso é um reflexo. Aí, para mim, reside a grande maior genialidade do Tolkien. E aí eu entro num ponto que é assim, com tudo que a gente conhece, com o nível de detalhe que ele traz para tudo que ele escreve, o fato dele ter passado a vida todinha escrevendo sobre os elfos, né? Sobre a história. Nunca deixando nenhuma ponta desamarrada, ou quando estava desamarrada, reescrevendo, voltando naquele ponto e tal. Nada disso valeria se a gente não olhasse uma frase desse tipo no meio do texto e não falasse, caramba, meu, quantas vezes na minha vida não aconteceu uma coisa parecida? Ele não descreve nem Túrin desse jeito, nem Eärendil, nem Fëanor, nem no Senhor dos Anéis, nem a Aragorn, na verdade, mas Bilbo, sim, a gente enxerga o heroísmo, a transformação do herói, realmente, o nascimento do herói nesse momento. É incrível, né?
O Bilbo é a jornada em si. Ele é a personificação de uma jornada transformadora. Sim, é verdade mesmo, é mesmo. E aí você vê ali, né? Já posso ler essa frase aqui assim, ó, ali jazia ele, posso ler essa daí? Opa, manda, nossa, é lindo. Ali jazia ele, um vasto dragão vermelho dourado, em sono profundo. Um zumbido baixo vinha de sua bocarra e de suas narinas, bem como filamentos de fumaça, mas suas chamas estavam fracas durante o repouso. Debaixo dele, sob todos os seus membros e sua enorme cauda enrolada, e à volta dele por todos os lados, estendendo-se através do chão oculto, jaziam pilhas incontáveis de coisas preciosas, ouro trabalhado e não trabalhado, gemas e joias, e prata manchada de vermelho à luz rubra. Smaug jazia com asas dobradas, feito um morcego imensurável, parcialmente deitado de lado, de modo que o hobbit conseguia ver a parte de baixo do seu corpo e seu ventre comprido e pálido, incrustado com gemas e fragmentos de ouro por causa do longo descanso em sua valiosa cama. Atrás dele, onde as paredes eram mais próximas, podiam ser vislumbradas cotas de malha, elmos e machados, espadas e lanças penduradas, e ali em fileiras havia grandes jarros e vasilhas repletos de uma riqueza que não podia ser estimada. Quem vem e fala, nossa, o Tolkien descreve muito, é muito chato. Cara, você não viu essa cena agora? Você não enxergou com seus olhos? É incrível isso. É visual, ele deu todas as dicas para um Peter Jackson fazer essa cena na tela do cinema. É isso. Ó, Paulinha! Olha. Que saudade que eu tô. Beijo, Paulinha. Essa apresentação é bonita demais. Ainda mais uma voz bonita como o da Lê, né? A minha sorte é que eu chamo pessoas com vozes bonitas para compensar a minha, que é ultra aguda. Cara, é espetacular essa introdução mesmo, né? E aí vem uma coisa que é o seguinte, o Bilbo realmente está sendo heróico, só que ele foge. Então o Bilbo fugiu. Olha essa frase, que coisa espetacular, né? Porque ele... sim, porque... Que ele perdeu o fôlego, certo? Não, mas é porque, olha só, é porque, ó, aqui Smaug mexeu uma asa, desembanhou uma garra, e aqui eu acho mais louco, ó, o ressoar de seu ronco mudou de nota. Isso é demais, né, ele falou, algo tá aconteceu. É. Então ele estava atento, porque antes, um pouquinho antes, e o mestre Ronald, que é o senhor dos gatos, né, manja muito de gato, ele disse o seguinte, ó, misturado com um tremor como de um gato gigante ronronando. Era dito que o Smaug fazia o som. E o Bilbo estava ligado na nota do ronco. Quando ele deu uma mexida e a nota mudou, aí ele fugiu. Tolkien escrevia com altos e baixos. Ele descrevia, no Silmarillion, ele escreveu a frase "E Morgoth veio". É categórico. Aqui ele escreve "Então Bilbo fugiu". É incrível isso. Isso é arte. E outra frase categórica que tem... Mas quem ganhou? Quem levou ponto? Morgoth veio. Bilbo fugiu. Quem ganhou ponto? Nossa, legal, hein? Legal, hein? Tem uma que ele faz um pouquinho antes desse ronronar, que é um pouco antes da parte que o mestre Ronald leu. Ó. Aquilo que pareço estar vendo bem ali na frente é uma espécie de brilho? Pensou. O parágrafo começa com era. Ponto. Era. O Tolkien, ele é muito... Ele não sabe brincar. Ele dá soco... Ele não começa, ele tenta derrubar o cara com um golpe só. Ele entra já dando um soco no nariz para o cara desistir. É uma técnica anglo-saxã, por incrível que pareça. Dizer muita coisa com poucas palavras. É pegar o leitor ou o ouvinte na boca do estômago. Os poetas anglo-saxões faziam exatamente isso. Em vez de dizer, não, de fato, era um brilho, porque sabe como é, os dragões e tal, e o fogo e blá blá blá. Não, mas é um brilho. Era.
Mas, ao mesmo tempo, você, quando pega a literatura inglesa mais próxima da época do Tolkien, você tem um trabalho ali, né, os volteios que se dão para chegar no assunto. Floreado, né? Ele também é mestre nisso. Então, o que eu acho muito incrível é que ele balanceia mesmo, né, as duas coisas. Ele sabe o que está fazendo. Um livro para criança, pessoal. Livro para criança. E tem uma coisa que eu tenho para mim, assim, muito forte. Um grande amigo que uma vez trouxe isso para mim, né? Você já parou para pensar que o começo dos livros, né, do Tolkien, né, do Hobbit e do Senhor dos Anéis, o pessoal anda, e aí eles acampam. Aí eles acordam no outro dia, eles andam, e aí chove. Aí no outro dia, não sei o quê. O cara pode ler, a pessoa pode ler isso aí e falar, tá muito chato, vou dar uma pulada. E pula. Legal, porque ele tá, né, buscando outra coisa mesmo e tal. Ele vai perder alguma coisa. Só que é isso. Lá na frente, ele vai falar, cara, eu acho que eu tô entendendo por que eles andaram. Porque é só assim que você chega em algum lugar, né? Se tudo que tá acontecendo ali agora, com o Bilbo aqui, nesse momento aqui, né? Onde ele tá entrando no covil de Smaug, o Magnífico. Se ele não tivesse andado, passado por tudo aquilo, ele não seria capaz de fazer isso aqui agora. Toda essa andança faz parte do processo de crescimento dele, de formação dele como personagem. A construção do Tolkien é a construção de dois cenários, o cenário físico e o cenário que a gente tem dentro da cabeça da pessoa. E a jornada e o cenário crescem juntos, então você não pode pular. Nesse mesmo parágrafo que o Ale leu, então Bilbo fugiu, categórico, nesse mesmo parágrafo a gente sabe o que o Bilbo pensava e o que o Smaug pensava. É incrível, né? O Smaug tendo sonhos de cobiça, como se algum ladrão estivesse ali, inquieto. Cobiça e violência, né? Violência. É isso que o Ronald falou, é a porrada, né? Seca. A porrada seca, meu. Veio aqui, ó. Né? Agora a gente tá no clímax do Hobbit. Né? O que acontece nos capítulos que a gente vai falar hoje estão o clímax do Hobbit, cara. É demais isso aqui. E ainda, o Bilbo, ele lembra que chamaram ele de quitandeiro no começo, e aí ele pega a taça e fala, consegui, agora eles vão ver. Parece mais um quitandeiro que um gatuno, ora bolas. Bem, não vamos mais ouvir nada do tipo. Ele tá mudado, né? Tá bravo. E ele sabe que ele está conquistando o respeito dos anãos. Aí ele chega lá pros anãos, aí os anãos começam a dar tapinha nas costas. Não, Bilbo, nunca falei mal. Nunca duvidei. Ó, tô fechado com você, Bilbo. Você é parça mesmo. Boa escolha, bom contrato. E ó a parte da cultura de época do Tolkien, né? Unham a si próprios e as suas famílias, pelas gerações vindouras a seu serviço. Pode contar comigo, para minha família inteira, meus filhos, meus netos, para todos estão à sua disposição. Você é incrível, você é maravilhoso, né? É incrível, puxa. Só que aí treme tudo. Eu me empolgo um pouco mesmo, né? Não, mas assim que é bom, pô. Só que aí treme tudo. Espreguiçou-se e esticou o pescoço para farejar. Então deu por falta da taça. Ladrões, fogo, assassinato! Tal coisa nunca tinha acontecido desde que ele chegara à montanha. Sua fúria ultrapassa qualquer descrição. Nem o Tolkien tenta descrever. Não, mas escutem esse texto agora. Mestre Ronald, vai o tipo de fúria até desejado antes, que eu adoro esse pedaço, por favor. Sua fúria ultrapassa qualquer descrição. O tipo de fúria que só é vista quando gente rica que tem mais do que consegue usar, de repente perde algo que possuía há muito tempo, mas que nunca tinha usado ou desejado antes. É a verossimilhança com a realidade. Tá aqui. Puxa, mas estamos falando de um dragão. Dragões não existem. Sim, é verdade. Puxa, é ainda uma historinha de um mundo inventado com um personagem. Sim. Só que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdade real. Tem gente assim. Tem gente assim. Existem humanos que não são dragões que têm exatamente essa mesma atitude em relação a
E eu arrisco dizer que, em maior ou menor grau, todos já passamos por isso aqui um dia. Claro, Sim, Em lógico. algum momento. Nossa, assim, alguma coisa Exato. que a gente não tinha uso nenhum para aquilo, mas possuía muito tempo e de repente eu perdi. Às vezes até algo não material, né? Às vezes uma ideia. Às vezes, pode acontecer, né? Isso aqui, para mim, é incrível. Se a gente consegue abrir a nossa cabeça ao ler o Tolkien, né? Fazer uma autocrítica. Relação, nossa, cara. A febre do dragão. Isso é outra pessoa. Será que eu não tô meio dracônico? Será que eu não tinha que abrir a cabeça para algumas coisas? Moderar um pouquinho. Pô, será que eu Mais preciso a febre do de... dragão. Aumentou um pouco a minha temperatura aqui. Será que eu preciso de tudo isso, de determinada coisa? E aí você descobre, não necessariamente seja isso, mas aí você descobre que às vezes quando você divide um pouco do muito, porque às vezes você tem muito, cara, você pode estar fazendo uma diferença brutal para uma outra pessoa e isso te dá uma satisfação maior do que aquilo. Será que eu preciso mesmo de todos esses livros de e sobre Tolkien que estão aqui atrás de mim? Preciso sim. Aliás, eu dou muito livro, então só que eu falo que o universo traz para mim, porque se eu dou 2, chegam 3. É isso. Então, Eu tinha um tio que dizia que nunca se deve, só se deve pedir livro emprestado a um amigo, e bons amigos não dão livro emprestado. Muito bem. Enfim. E aí o dragão fica enfurecido, resolve que a única coisa que ele tem na vida agora é pegar o desgraçado que me roubou uma taça, destruir tudo se for preciso. Olha que loucura, né? O que é a avareza, né? Puxa vida, eu posso pôr o meu tesouro a perder aqui, ruir a montanha, mas eu pego esse desgraçado por uma tacinha. E o Bilbo age de novo. Aí ele quer que feche a porta, né? Porque ali todos teriam sido mortos se não fosse por Bilbo mais uma vez. O Bilbo age de novo. O Bilbo tira a galera dali. Cara, o Bilbo virou o líder do bando. Os anões estão apáticos, sem saber o que fazer. Apavorados. O Bilbo virou o líder da galera. Mano. Aí ele manda fechar a porta, eles fecham bem a tempo. E aí um pouquinho depois ele fala: um barulho de rodopio se fez ouvir. Uma luz vermelha tacou as pontas das pedras na vertical. O dragão chegou. Aquele negócio de dar soco no meio do nariz, né? Espetáculo, mano. Espetáculo. Aí é dito que enquanto o dragão procurava, eu achei muito bonita essa frase aqui, quando o Smaug procurando e não achava, né? Porque a porta é muito escondida. Mas a porta resistiu ao seu olho inquiridor. E o pequeno recanto de muros altos tinha barrado suas chamas mais ferozes. Cara, as chamas ferozes. Essa adjetivação... Que inclusive remonta um pouco, tá? Aí vem a tradição mesmo das mitologias antigas. Se você pegar a Ilíada, a Odisseia, né? Os poetas gregos já faziam isso, né? Você traz elementos de comparação que não se aplicam à realidade para falar da intensidade das coisas. Sim. Então, quando você fala da chama feroz, uma chama não é feroz por si só, né? Mas você traz uma coisa... isso aqui é a arte do contador de história. A Paula pode falar sobre isso, inclusive. Sem dúvida. Contadores de história sabem do que nós estamos falando. Aliás, só voltando um pouquinho atrás, mas era só uma tacinha. Pois é, quem leu Beowulf sabe que o dragão de Beowulf se enfurece também por causa de uma taça. Exato. Será que o Tolkien estava pensando nisso? Óbvio, estava assim. Exatamente. O dragão continua procurando, ele não acha. Aí, olha como ele volta. Como que o Tolkien descreve a volta do Smaug. Lento e silencioso, rastejou de volta ao seu covil e semi-cerrou os olhos. É bem dracônico, né? Na obra do Tolkien você vai encontrar isso em outros lugares, inclusive. Na mitologia nórdica também. Na mitologia grega também, né? Porque o dragão que guarda o velocínio de ouro, ele dormia com um olho só. Né? É incrível isso aí, né? É incrível, né? Mais para frente a gente vê que de fato o Bilbo tá com essa questão de liderança que o Ale falou, né? E eles perguntam: o que mais vocês supõem que um gatuno deva fazer? Perguntou o Bilbo bravo. Eu não fui contratado para matar dragões. Isso é trabalho de guerreiro, mas para roubar um tesouro. E aí ele dá uma escovada na companhia inteira.
A resposta é: depois disso, é claro, os anãos pediram desculpas. O que então propõe que façamos, senhor bolseiro? Perguntou Thorin educadamente. Thorin perguntou educadamente, não altivamente, perguntou, não mandou fazer, perguntou a opinião do gatuno, do bolseiro, do quitandeiro, do desprezível contratado. É interessante fazer um adendo aqui, mesmo não estando nessas páginas, mas é muito legal um trecho que tem nos apêndices do Senhor dos Anéis, onde o Gandalf traz para o Frodo, para o Gimli, para mais alguns que estavam por ali, o outro lado da história. De Então, como assim, ele convenceu Thorin. não, e o que os anãos falavam da viagem? Porque isso aqui é o Bilbo que escreveu, certo? Foi o Bilbo que escreveu isso Sem aqui. dúvida. Então o Bilbo traz a visão dele, a ótica do Hobbit, Bilbo aqui. Só que isso aqui é verdade. Aonde que está a verdade nisso aqui, né? De você ver realmente que ele conquistou o respeito. O Gandalf menciona nesse trecho dos apêndices que, puxa vida, quase botamos tudo a perder. O Thorin ficou louco da vida quando a gente foi lá pro lanchinho na casa do Bilbo, não sei o que, não sei o que. Quase achou que eu tava fazendo uma traquinagem ali com ele, querendo pegar uma peça e tal. Só que, quando você vai... Isso é um micro spoiler do Senhor dos Anéis, tá? Pro capítulo do Conselho de Elrond, ou um pouco antes, alguma coisa assim, que mostra Glóin e os outros anãos, o respeito que eles têm pelo Bilbo. O Conselho de Elrond mesmo. Putz, cara. Ó, na boa. Cara, de arrepiar, assim. Porque eles veem o valor do Bilbo. E aqui já é o começo disso, né? É fantástico, né? Ele amarra tudo, cara. É uma construção, é um arco muito longo e sem, assim, limpo, um arco com polimento impressionante. Tanto que no Conselho de Elrond, quando o Bilbo fala, não, tudo bem, eu vou resolver esse negócio de um anel aí, o Boromir ri, e aí ele acha que é uma piada, e ele vê que todos ao redor do conselho, senhores, estão olhando sério para ele. Não, e que o sorriso, quando acontece, é de lembrando de alguma antiga aventura. Cara, isso é... pelo amor de Deus, isso é maravilhoso. Quanto mais a gente vai ficando velho, galera, isso é importante também, mais a gente vai conseguindo relacionar isso aí. De lembrar do passado mesmo, de trazer aquele calorzinho no coração, de uma lembrança boa dessa, né? Puxa vida, olha o velho Bilbo aí, né? É incrível isso, é incrível. É demais. Incrível. E a coisa ele dá um chacoalho na galera. O Thorin pergunta educadamente o que o Bilbo propõe que eles façam. O Bilbo responde e disse que eu queria estar seguro lá em casa. E o Thorin responde então, mas o que vamos fazer agora, hoje? Ele de novo insiste, ele está pedindo a opinião, ele está pedindo a orientação do Bilbo. Bem, se vocês realmente querem o meu conselho, eu diria que... Aí o Bilbo dá a resposta que o Thorin quer. Ele fala, toda serpe, que é um jeito de se falar dragão, né? Toda serpe tem seu ponto fraco, como meu pai costumava dizer. Embora eu tenha certeza que não por experiência própria. Aí ele se propõe a voltar para descobrir o ponto fraco. Olha isso. Ele foi colocado nesse posto pelo Thorin, ele tem uma ideia, e além da ideia ele fala, e eu vou executar. Ou seja, ele é uma pessoa completamente diferente. Outra pessoa. E aí, naturalmente, os anãos aceitaram a oferta sem pestanejar, né? Claro. E agora vamos logo pro que eu estou esperando, desde que a gente começou a falar, que para mim é realmente... Do diálogo? Diálogos da obra do Tolkien, isso aqui. A simbologia por trás de cada frase. Não vou entrar em todos, juro, porque senão a gente vai ficar até amanhã mesmo. Mas é um dos melhores diálogos do Tolkien da história da literatura dele, assim. É incrível. Olha, o começo do diálogo. O Smaug, ele sente um pouquinho do cheiro, e ele começa assim, bem ladrão. Posso farejá-lo e sinto o ar que você movimenta. Ouço sua respiração. Venha cá, pegue o que deseja de novo, a riqueza de sobra. A ardileza dos dragões, né? É isso que
que vem da mitologia nórdica, né? Da simbologia do dragão como o demônio, inclusive, né? Em outras mitologias também, que o Tolkien tem o estudo, o conhecimento, etc. Que é aonde que eu vou pegar na maldade? Aonde que o dragão realmente faz um estrago? É no tamanho do Smaug do Peter Jackson? Não. É no fogo horrível, não sei o quê? Não. É aqui. É na maldade. Uma conversa malévola. O olhar e com a língua. A conversa e o olhar. Mas E aí esse papo não colou, né? E o Bilbo disse não, obrigado, ó Smaug tremendo. Não vim pelos presentes, só desejava dar uma olhada no senhor e ver se era verdadeiramente tão grande quanto as histórias dizem. Não acreditava nelas. Acredita agora? Nesse ponto, né? Mas Bilbo não era tão ignorante assim no conhecimento dos dragões. Ele soube responder, né? Ele iniciou ali uma coisa que Túrin não conseguiu fazer. Túrin não conseguiu fazer isso em Nargothrond. E o Bilbo, pela simplicidade de coração, né? E pela relação que ele tem realmente com o mundo, né? Por ele ver as coisas de uma forma mais simples, mais direta, ele era capaz de fazer isso. Você tem toda a razão. O paralelo com Túrin em Nargothrond e Glaurung é porque revelador. Túrin, sendo um dos maiores guerreiros, só perdendo para o próprio pai, era o segundo maior guerreiro dos homens, só perdendo para o pai, Húrin. Mas Túrin, ele botava fé na sua habilidade, força. E ele era dos altos, né? Ele era dos altivos, né? Ele era dos nobres. Ele tinha uma seriedade também, uma forma de encarar o mundo. Ele era sisudo, né? Como todos são, os elfos são, os homens, os altos homens são. Então, assim, até os Rohirrim também são, né? Se você pegar ali Théoden e tal, são altivos, são nobres e tal, não sei o quê. Cara, um hobbit não tem nenhuma preocupação com esse tipo de coisa, né? Ele tá lá para resolver. E aí ele começa a alisar. O cavalo. Canções ele vai alisando, né? Muitíssimo aquém da realidade. Ó Smaug, a primeiríssima e maior das calamidades. É incrível, é incrível. E aí eles entram... E aqui também tem um paralelo que eu acho que é muito interessante, talvez, não sei, nunca vi muita gente falando sobre isso, mas do Charadas no Escuro, tá? Onde um hobbit conversa com o outro... Sem saber o que é. Sem saber o que é, né? Eles se entendem. Aqui o Bilbo, por ter entrado no jogo do dragão, ele entra numa troca com o dragão. E da mesma forma que o dragão gosta de escarnecer as pessoas, né? O Bilbo começa a fazer a mesma coisa. Quem é você? Não te conheço. Não conheço seu cheiro, né? Na verdade... Eu me lembro de ter farejado você antes. E o Bilbo se aproveita. Esse papo, para mim, é quase um flerte. Porque um diz o que o outro quer escutar e eles vão... Então, os dois estão dando linha na pipa para ver até onde ela sobe. Olha, o dragão diz quem é e de onde vem, se é que posso perguntar. Ou seja, o dragão tem uma gentileza aí. Ele diz, se eu posso perguntar e tal. E o Bilbo diz, pode, de fato. Não, que é como os dragões vão agir mesmo, né? Na ardileza, na sutileza ali, né? E aí o que eu acho muito interessante? O Bilbo fala só a verdade. Ele não mente, em momento algum. Em momento algum. E o dragão mente. Ele deixa de falar, na verdade, né? Ele vai dando um... Não, mas então, é aí que tá, aí que é interessante, né? Ele se aproveita da situação, omite a realidade de quem ele é, e vamos combinar que o dragão, no ápice da altivez dele também, e da maldade dele, né? Você fala, eu sou um hobbit do condado, o dragão fala, que me importa, né? Então, assim, ele garante que o dragão fique preso nele, né? Interessado nele, intrigado com aquela descrição curiosa. E ele conta a verdade, né? Então, eu venho de debaixo da colina, eu sou o descobridor de pistas, né? Foi falando e tal. E o dragão vai percebendo algumas coisas, né? Ele fala que fui escolhido por causa do número da sorte,
né? Isso aí já levanta uma pulguinha na orelha do Smaug. O Smaug é inteligente, cara. É, né? porque número da sorte, então tem mais de um. Exatamente. E aí, ele vai dando corda, né? E vai e tal, não sei o quê. Títulos adoráveis, mas números da sorte nem sempre são sorteados e tal. E outra é, posso crer, mas dificilmente esse é o nome normal, tal, não sei o quê. A única hora que o dragão mente aqui nesse discurso descaradamente é quando o Bilbo fala assim, ó, sou aquele que enterra seus amigos vivos e os afoga e os arranca vivos de novo d'água. Vim de um bolsão, mas não me enfiaram em nenhuma bolsa. E aí o Smaug fala assim, ó, esses aí não me soam tão dignos de crédito, debochou o Smaug. É um deboche. Por quê? Porque ele tirou vivo. Porque aqui o Tolkien está fazendo descaradamente uma alusão ao batismo. Quando você fala, tirei os... Ó, enterra seus amigos vivos e os afoga e os arranca vivos de novo da água, isso aí é o batismo. Se o dragão é a representação do mal, o demônio, etc., o dragão vai zombar disso. E essa zombaria não é que ele não acredita nisso, né? Ah, isso não é digno de crédito. Mas é porque ele não quer dar o braço para torcer, né? Só e que aqui você está indo na segunda camada. Você está indo na camada. Na segunda camada. Na primeira camada, a gente pode ainda dizer o seguinte: que se você afoga alguém, você tem que matar. Também. Se você afoga alguém, ele morre. Também. Mas os direitos morram vivos de dentro d'água. Você tá indo na segunda. Ou seja, a conversa é tão doida que você tem níveis de significado muito doido. E isso que você está trazendo sobre a segunda camada é muito interessante, por quê? Porque é um dragão, cara. É um dragão. Ele tá na terceira camada, entendeu? Na quinta, na 28ª, meu. Se ele jogasse xadrez, o Kasparov perdia. Era essa a brincadeira. E aí ele fala que não me soam tão dignos de crédito, né? Isso, de fato, é uma mentira. Ele tem que acreditar, se ele acreditar realmente que o Bilbo é tudo isso, ele tem que dizer que é uma coisa digna de crédito. Ele está debochando para realmente não dar o braço a torcer. E daí, o Smaug vai começar a ficar impaciente. Aonde que revela isso, né? Depois, né, dessa frase, o Bilbo ainda fala mais alguma ali, o Smaug dá uma, né, assim é melhor, mas não deixa a sua imaginação só correndo por aí e tal. Tá chega dessa conversa. E aí o narrador fala, ó, legal, bacana. É assim que você tem que realmente conversar com o dragão, se você, né, não quer se revelar o seu nome correto, não quer enfurecê-los, recusando dizer para eles o que eles querem, né? E ele fica entretido, ele gosta, ele tem um prazer nisso aí, né? Ele está usando a inteligência, ele gosta desse tipo de ardil, né? E faz anos que ele não faz isso, então Só que até então... exato. E todas as conclusões às quais ele tinha chegado até então estavam certas. Os pôneis, ele roubar a taça, né? Tudo ali, ó, tal. Aí vai pegar nesse número da sorte aqui, daqui a pouco ele fala de novo, então eu sei que é você e mais 13, né? Então, assim, tipo, ele concluiu tudo certo. Só que ele erra. Foi o que pensei na noite passada. Sorriu ele consigo mesmo. Homens do lago. Errou. Não são os homens do lago, cara. Errou. Algum estratagema asqueroso daqueles miseráveis mercadores de barris do lago. Ou eu sou uma lagartixa. Cara, ele é uma das criaturas mais arrogantes, prepotentes da Terra-média. Se ele está dizendo, ou eu sou uma lagartixa, ele está se pondo, né, como troca do... Eu prefiro ser uma lagartixa, tá errado aqui. Ele tinha certeza, ele errou. Isso é muito interessante. Se você pega alguns filósofos e teólogos que estudaram a obra do Tolkien, eles vão pegar esse momento como assim, cara, o Bilbo abalou o dragão, né, com o papo sobre o batismo, a ponto do dragão falar, deixa eu acabar logo com essa história que eu já entendi tudo, eu sou muito melhor que ele. Então eu vou aqui. E ele erra. E é a partir daqui que o dragão tem a queda. E daqui a pouco o próximo capítulo. Exato. Quando a gente está vendo que o Smaug está crescendo o tom, que o Bilbo novamente sente que o tom está mudando, e ele fala, tá na hora de eu sair. Agora Bilbo estava começando a sentir realmente desconfortável.
Sempre que o olho vagante de Smaug procurava por ele nas sombras e chamejava em cima do Hobbit, Bilbo tremia e era tomado por um desejo inaudito de sair correndo e se revelar e contar toda a verdade a Smaug. De fato, corria... Exato. De fato, corria terrível perigo de ser subjugado pelo feitiço do dragão. É muito perigoso. Você está lidando com uma coisa muito forte. Você tem que saber seu nível. E ele soube. Meu, agora tem que sair. Ele ainda... O Bilbo também quase põe tudo a perder ali, porque ele vai cometer um errinho de leve, né? Aí o Bilbo ficou arrogante, entendeu? Ele falou, começou a acreditar demais. Tô levando um papo aqui no mesmo nível do grande douradão... Não, o senhor é quando ele diz: o senhor não sabe de tudo, ó Smaug o poderoso. Não foi só o ouro que nos trouxe até aqui. Você admite o nós. Por que não dizer nós dos 14 e encerrar o assunto, senhor número da sorte? Muito bom. E ele vai provocar um pouquinho mesmo, né? O dragão. E aí o dragão começa a tentar provocar ele usando o tesouro, e o Bilbo vira e fala assim: preciso contar ao Senhor, disse Bilbo, num esforço para se manter leal a seus amigos e não se desanimar, porque o dragão começou a envolver toda a história numa mentira, que é o que os dragões fazem. Você acha que os anãos têm consideração por você? Você realmente acreditou que você ia sair daqui com 14avos desse dinheiro, cara? Olha só, os caras estão te usando, isso é burro, né? E o Bilbo, num esforço para se manter leal aos seus amigos e não se desanimar, disse que o ouro foi só um acessório no nosso caso. Ele começa a cutucar o dragão, meu. Com vara curtíssima, né? Viemos em nome da vingança. Aí ele começa a falar nos termos que o Smaug trabalha. De certo, o senhor deve imaginar que o seu sucesso lhe rendeu alguns inimigos implacáveis. Ele riu a valer, né? O Smaug ri a valer, que condiz... Agora sim, por quê? Porque agora, esse carinha aí, que eu ainda não sei o que ele é, tá falando no terreno que eu dou aula, mano. Aqui é o meu ponto. Vingança é comigo. Cara, eu eliminei uma cidade de anãos. Vale, que era a cidade dos homens, também eu risquei do mapa. Isso aqui eu conquistei, eu sou velho, eu sou sábio, eu sou poderoso. Aí ele ri, ele fala, cara, vingança. 14 babaquinhas aí, né? Tem frases aqui que são praticamente bíblicas, né? São. Ele diz: eu devorei seu povo como um lobo entre as ovelhas. E onde estão os filhos de seus filhos que ousam se aproximar de mim? Espetáculo, né? Espetáculo. É isso aí. O número de leituras que a gente consegue fazer aqui, a gente, ainda mais nós três, doente, e esse chat que é doente também igual, a gente é longe. O que eu quero falar aqui é como o Tolkien foi malandro ao construir esse capítulo. O Bilbo, ele não concordou muito rápido em saber, meu pai falou que toda serpe tem um ponto. Lembra que ele ficou olhando o ventre no pedaço que o Ale falou. E a gente não sabe até então. Só que um pouquinho na frente, ele começa a elogiar e o Smaug fala: minha armadura é como 10 escudos, meus dentes são espadas, minhas garras lanças, o golpe da minha cauda uma trovoada, minhas asas um furacão e meu hálito morte. E aí ele vai falando, nossa, mas que lindo, mas eu acho que dragões são meio fracos no ventre. Não, olha aqui. E olha aqui, ele mostra ele. Sua informação é antiquada. O dragão parou de se vangloriar de repente. Tipo, não, não é verdade. E aí ele mostra. Ele mostra. E aí, não sabia que o Hobbit já tivera um vislumbre de sua peculiar cobertura ventral em visita anterior. Ele só quis tirar a prova dos 9. Sim. Será que eu enxerguei direito? Enxerguei. Quando ele vê, ele entende. A minha missão era essa. Não vou cutucar mais. Isso, Cezão. É isso. Em nenhum momento ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ele sabe que essa não é a parte dele. Não. Ele sabe que não é para isso que ele foi chamado. Ele sabe que é para isso que ele não tá lá. Ele não tem nem essa capacidade. Levar isso pros outros. Com ferroada? Não. No final, o que ele queria ter certeza daquilo, porque ele sabe que essa informação vai ser importante de algum jeito, e foi o que ele tinha combinado com os anãos. Só que na hora de sair, ele ficou meio sem jeito, e ele acabou fazendo alguma coisa, e aí o Smaug fica nervoso, e ele fala aquele provérbio dele.
Nunca ria de dragões vivos, Bilbo, seu tonto, disse a si mesmo, e isso se tornou um dos seus ditos favoritos, mais tarde se tornou num provérbio. Ele desencadeia realmente, então, né, de forma crescente a fúria do dragão, e o Tolkien faz uma coisa que eu também gosto muito, quando você tem dois focos na história, que é ele divide a história. E agora ele foca no que o Bilbo foi conversar com os anãos, né, depois de voltar. O Tordo escuta, aquele mesmo Tordo do caracol. Eles falam, aquele Tordo. Aí ele escuta, o Bilbo falando pros anãos. Diabo de pássaro, acho que está escutando e não gosto da cara dele. Deixa-o em paz, disse Thorin. Os tordos são bons e amigáveis. Esse é um pássaro realmente muito velho, talvez seja o último que sobrou da raça antiga que costumava viver por aqui, que pousava mansa nas mãos de meu pai e meu avô. Era uma raça de vida longa e mágica, e esse pode até ser um daqueles que estavam vivos naquela época, há algumas centenas de anos ou mais. O que é importante guardar daqui para daqui a pouco, nos próximos capítulos? O Thorin está resgatando a tradição. O Thorin está dando valor para o antigo. Tá? O Thorin está dando valor para o passado. Guarde essa informação, daqui a pouco eu resgato isso aí, lá na frente. E um pouquinho, logo na sequência fala, os homens de Vale tinham o truque de entender a língua deles. O Tordo. O Tordo escutou sobre... Guarda spoilers. O Tordo escutou. O Smaug fica pistola. E o Bilbo fala, sinto nos meus ossos que este lugar vai ser atacado de novo. E ele quer de qualquer jeito se esconder, né? Os anãos ficam naquele lá, tal, comentando como foi a conversa, e aí ele fala, a gente tem que se esconder. Quando eles se escondem, eles acabam entrando no túnel, ele bloqueia, ele sai e quebra as encostas, bloqueia, e eles ficam presos lá dentro. Quando a gente tá lá dentro com eles só tem um caminho, ou seja, descer. Não tem o que fazer. Eles vão descer, eles tomam coragem, e no meio da descida, eles encontram lá várias coisas feitas no Salão dos Tesouros, e eles encontram até as lanças feitas para o grande rei Bladorfin. E aí a gente sabe que o rei Bladorfin foi algo citado no primeiro rascunho, que era o nome do Gandalf, e Bladorfin em élfico quer dizer a mesma coisa que Peregrino Cinzento, só que o Tolkien usa porque estava lá, dá um migué, depois nunca mais fala do rei. Mas quando você fala a gente é muita gente. Não é todo mundo que tem esse conhecimento que você está trazendo aqui. É verdade. Eu tô que é maluco nesse ponto, galera. É fantástico. Né? Ele te mostra alguma coisa e você acha, isso aí foi só um nome que ele colocou lá, um nome fantasioso que ele achou que soaria bem e tal. Mas não, esse nome, como praticamente tudo, tem uma história por trás. As paisagens não são de papelão. Se uma montanha tem um nome é porque 2000 anos atrás aconteceu alguma coisa naquele lugar que justifica aquele nome. As coisas não são à toa, não são de graça, não. O que aconteceu num dos capítulos para trás aí, né, do vou me ausentar para resolver alguns assuntos de mago, né? Pode parecer uma coisa que ele botou no livro ali só para, né? Só para dar uma graça, só para tirar o guia. Isso, para ver como os personagens se viram sem o Gandalf, né? Aí, não, final, mais tarde nós sabemos o que ele estava fazendo naquela ausência. Exato. Aqui ele usa o tesouro para mostrar uma história muito antiga. Então, no tesouro, a gente sabe que existiu o rei Bladorfin. Que quem só sabe quem foi o rei Bladorfin, quem lê os rascunhos do Senhor dos Anéis, que tem do Hobbit, que tem no The History of the Hobbit, que entende que foi uma brincadeira que o Tolkien fez. Mas qual é a sensação que o Tolkien dá para o leitor comum? Existe alguma história aqui e eu não sei. E aí você deixa aquele comichão. A sensação de profundidade ou de profundeza, de panoramas inalcançáveis perto do horizonte, né? É a construção da história que traz também a relação com a verdade, né? Aquilo que a gente sabe que teve um passado, a gente assimila mais e constrói mais as pontes mesmo, né? Do mundo primário e do mundo secundário, assim, a imaginação. Ressoa.
Além de Ressoa. que aquilo que tem passado tem mais consistência, tem mais coerência, tem mais solidez. E como E aí diria ele o, fala, e como diria o Tolkien, as histórias não contadas são as que mais comovem. É, é E aí você verdade. sabe que tem uma história que não foi contada. E aí fala das gemas, do colar de Girion, o Senhor de Vale. Mas você não sabe da história das gemas, você não sabe de Girion. Então você fica com um monte de histórias não contadas, você fala, nossa, onde que eu posso saber de tudo isso? 500 esmeraldas verdes qual relva que ele dera em paga quando seu filho mais velho foi armado com uma malha de anéis ligados pelos anãos. Que história Olha, é essa? nunca mais se falou dessa história. Nunca. Que Não existe ocasião em foi isso? nenhum outro lugar. Quem era esse filho? O que aconteceu? Por que os anãos fizeram esse serviço? Prestaram esse serviço? Alguns capítulos antes, quando eles chegam em Esgaroth, na cidade do lago, quando eles chegam, eles veem antigas bases de uma parte maior da cidade que não existe mais. Sim. E você não sabe por que não tem aquele pedaço da cidade mais. E nunca você vai saber. Não, nunca vai saber. Mas tem uma história, porque existe. Mas eu não sei. E sabe o que é legal? Tem tanto material, né? Que a gente que vai e mede várias vezes, leu várias vezes, Bancar estuda, o lê livro de estudo arqueólogo. e tal, não sei o quê. A gente fica pego por uma coisa dessa. Fala, puxa, caramba, seria muito legal saber essa história, né, e tal. Mas o cara ali que foi ler rapidinho uma vez, às vezes passa desapercebido, mas isso aqui colabora para o entendimento do que o Tolkien passou. Né, Pro quadro. Sim. né? Exatamente. Então, assim, você consegue trabalhar em vários níveis mesmo a obra. Né? O caso clássico é quando o Aragorn fala sobre o Gandalf meio perdido em Moria. Não se preocupem, ele tem mais habilidade em achar o caminho no escuro do que os gatos da rainha Beruthiel. E você pensa, tá bom, acabou de inventar essa rainha aí, falou dos gatos que acham um caminho no escuro, tudo bem. Nos Contos Inacabados, você se maravilha porque você fica conhecendo a história da rainha Beruthiel e dos seus gatos, do que ela fazia e de como ela terminou e de como tinha um gato no alto do mastro que foi visto à luz da lua. Ei! Muito E aí você legal. pensa, não, então pera, essa história é muito antiga, alguém contou pro Aragorn. Quem contou pro Aragorn? Qual foi o motivo para se contar essa história? E aí ele usa. O Aragorn era a ponta de uma tradição que veio como chegar até ele. É brutal, brutal. Então, aí, ok, então, mas o desejo encantado pelo tesouro abandonar a Bilbo. Outra mudança fundamental para o Bilbo acontece. Um pouquinho antes disso, o Thorin fala, olha, eu quero a Pedra Arken. E a gente não sabia dessa Pedra Arken até agora. O que é isso? E aí a gente descobre que tem mais um outro elemento que até então a gente não sabia. Verdade. Que na minha imaginação pueril, eu imaginava, vamos ver quem é velho o suficiente aqui e assistir a TV Cultura. Pedra dos Sonhos. A Pedra dos Sonhos era a Pedra Arken para mim. Eu olhei, quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, a Pedra dos Sonhos. Eu acho que eu sou velho demais porque eu não assistia isso, porque eu estava no papel do pai da criança que assistia a esse programa. Nossa, Cezão, a gente nunca falou disso, cara. Nunca falamos disso. Né? É louco, Pedra né? dos Sonhos. Não é da minha geração. E é interessante mesmo, né? Que ainda é o que move o Thorin. Ainda é o que move o Thorin. A Pedra dos Sonhos, cara. É maravilhoso. História incrível também. Não, espetacular. E o Bilbo não quer mais saber de Pedras Arkenes. Ele não quer mais saber de 14ª parte. Ele não quer saber de nada, meu. Ele tá gelado, que é uma reação de um herói. Exato. Ele já venceu. E putz, cara, é que o Cezão, antes da gente começar aqui, né, esse papo, ele falou pra gente assim, vamos nos ater aos capítulos dos quais estamos falando. É que aqui tem indícios para coisas que a gente vai entender no fim do livro mesmo, né? Ele joga muito arco, né? Qual outro grande papel heróico é vivido pelo Bilbo depois disso tudo que ele fez agora com o dragão? Pelo Bilbo. Né? Aqui, vamos dizer assim,
ele cumpriu o objetivo dele quando ele foi contratado. Sim, de fato. Aqui, entre aspas, acabou a missão do Bilbo, cara. Ele fez por merecer. Então tá tudo bem. É a mesma coisa que a galera que fala, o Frodo não cumpriu a missão dele, porque ele não jogou o Anel no Fogo. A missão dele não era jogar o Anel no Fogo. A missão dele era chegar lá. Exatamente. A missão do Bilbo tá cumprida já. Olha que espetáculo, né? Então agora o que ele quer? Reclinar a cabeça e nanar gostoso, sem medo. E ele não vai conseguir. Cara, é muito demais isso aqui. Né? Aí a gente tem a saída de Smaug, porque eles já estão presos. O Smaug derruba as encostas da montanha, eles estão presos. E o Smaug sai pistola em direção à Cidade do Lago. E encerramos o capítulo 12. Faltam só quantos? Meu Deus. Meu Deus. Vamos até meia-noite, é isso? Reprogramemos.